Aleluia, Jesus, glória a Deus. Cumprimentamos os habitantes de Correia Pinto com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós viemos esta cidade na direção de Deus, pregar a palavra cantada, porque digno é o Senhor de ser louvado. Deus é o Deus verdadeiro, o único Deus vivo, soberano, no qual o homem pode obter salvação, perdão dos pecados, aleluia, e ter direito da herança celestial. Está escrito na palavra de Deus, no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 1 e 2, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, mas vou preparar lugar, e virei outra vez, e vos levarei comigo, para que onde eu esteja, estejais vós também. 1 João capítulo 2 e versículo 25 está escrito: esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Muitos pensam que a vida se resume só um momento nesta terra, um período de tempo. Lá no Salmo 90 está escrito que a vida de alguns chega a 70, a outros a 80 anos, e o resto que passa disso é canseira e enfado, e passa como um conto ligeiro. É como essa sombra que vai, como o sol que declina, o vapor que se desvanece, a folha que murcha e morre. Essa é a nossa vida. Mas nós temos uma eternidade, que é um tempo que tem começo, mas não tem fim. Isso é a eternidade. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27 está escrito que o homem está ordenado morrer uma vez e depois vem o juízo. Juízo é o julgamento da parte de Deus, no qual o homem vai ter que responder pelos seus atos que fez aqui na terra, de bom ou de mal, através do seu corpo. Aleluia! E a habitação de Deus é o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia, no qual Deus anela e deseja ter comunhão com o homem. Era assim quando Deus criou todas as coisas, criou o sol, criou a lua, criou as estrelas, criou o firmamento, criou a terra, criou os mares e criou os rios, os animais, as vegetais, criou as árvores do campo. Aleluia! E por fim criou o homem à imagem e à sua semelhança. E eles desfrutavam, aleluia, daquilo que Deus lhe proporcionou na terra. Deus criou, aleluia, a mulher da costela de Adão, e ambos estavam ali desfrutando do paraíso de Deus, da comunhão com Deus. Mas a serpente enganadora distorceu a palavra de Deus, a verdadeira e genuína palavra do Senhor, que não tem erro, que é a pura verdade, aleluia, e fez com que Adão e Eva pecassem e fosse rompido o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, e foram banidos do paraíso. O pecado tem uma consequência. Romanos capítulo 6 e versículo 23 está escrito: ora, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não tem outro caminho, não há outro Salvador a não ser Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo foi o sacrifício aceito por Deus na cruz do Calvário, o homem no qual trilhou esta terra, pregando a mensagem de amor, de fé e de salvação. E Jesus Cristo nunca cobrou, aleluia, por pregar o evangelho verdadeiro. Jesus Cristo nunca tirou nada de ninguém. Jesus Cristo somente, aleluia, anunciou ao homem o caminho da salvação. Há um caminho diante dos olhos do
homem que parece bom, mas o final desse caminho são caminhos de morte. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6 e versículo 7, não erreis, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso é uma lei divina no qual o homem vai ter que responder pelos seus atos daqui da terra. Aleluia. Mas eu quero ler uma palavra. Aleluia. Que se encontra em Eclesiastes, capítulo 14. 12? Capítulo 12 de Eclesiastes, o livro no qual escreveu o terceiro rei de Israel, Salomão, o homem mais sábio da face da terra. Como ele nunca houve e nem haverá um homem tão sábio como este rei de Israel. Escreveu o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Está escrito, Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Vou repetir a palavra de Deus, não é a palavra de homem. A palavra de homem cai no esquecimento. A palavra do homem é vazia. A palavra do homem cai por terra. A palavra do homem não cumpre. Mas a palavra de Deus, ele está escrito na palavra: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus é o soberano, o Deus que vela pela sua palavra, o Deus que vela pelos seus mandamentos. Quando o povo de Israel entrou cativeiro no Egito, 430 anos na escravidão. Glória a Deus. Mas qual o motivo que Israel entrou em cativeiro? Os homens se desviaram da palavra de Deus. Aleluia. Os homens preferiram os costumes do Egito, os modos de viveres daqueles habitantes daquela nação, daquela terra, no qual reverenciava outros deuses que não era o Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. Mas Deus tinha feito uma promessa para esta nação, o povo escolhido, a menina dos olhos do Senhor. E dentre esse povo levanta o libertador chamado Moisés. E cresceu no palácio. E foi instruído em toda a ciência e conhecimento do Egito. Aleluia. Mas sobre a vida dele estava uma promessa: ser o libertador da nação de Israel. E ele pensava que pelas suas próprias mãos haveria de libertar este povo imenso que cresceu na terra da escravidão. Vivia oprimido, vivia debaixo do jugo da servidão. Glória a Deus. A pior coisa que tem é o homem estar debaixo de uma escravidão do pecado, da escravidão do engano, da escravidão da religiosidade. Jesus Cristo nunca pregou religião. Jesus Cristo anunciou o caminho do céu através da sua palavra revelada. Jesus Cristo anunciou: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O reino dos céus não vem com aparência exterior. Os fariseus e doutores da lei eram exímios representantes da hipocrisia, porque eles pregavam e anunciavam a palavra, mas não cumpriam.
E vivemos um tempo no qual estamos vivendo a apostasia e um falso evangelho no qual os homens estão comercializando a palavra de Deus. Não estão pregando como deve pregar a genuína e verdadeira palavra de Deus, sem adulterá-la. Aleluia! E Deus levanta Moisés. Moisés viu um egípcio brigando com o hebreu. E ele pensava que Deus traria a libertação desse povo através de suas mãos. Ele tentou apartar esta demanda entre os dois, o egípcio e o hebreu. E acabou matando o egípcio e escondeu na areia. No outro dia, dois irmãos hebreus estavam brigando. E Moisés foi apartar. Moisés tinha um senso de justiça dentro do seu coração. Não gostava da desigualdade. Glória a Deus. Mas quando ele foi apartar a briga dos hebreus, um dos hebreus falou: queres nos matar como mataste o egípcio? Quem te constituiu como juiz sobre nós? E ele soube que aquele negócio tinha sido descoberto. Nada fica em oculto diante dos olhos do Todo-Poderoso. O que o homem faz às ocultas, a luz da palavra traz a revelação. E diante do Todo-Poderoso, ele vai ter que responder pelos seus atos, no qual ele fez e cometeu a injustiça na terra. Mentiu, enganou, trapaceou. E Deus é o Deus de justiça e está trazendo juízo na face da terra. Vemos a pandemia, quantos partiram para a eternidade sem esperança e sem salvação por rejeitarem a palavra que pode conduzi-los aos céus de glória. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos para a salvação. Deus não obriga o homem a aceitar a sua palavra. Esse direito de escolha Deus deixou no seu coração, para o homem decidir qual caminho deve andar. O caminho da vida, o caminho da morte, o caminho da salvação, o caminho da perdição, o caminho com Cristo, o caminho com o diabo, o caminho que leva às mansões celestiais, ou o caminho que leva por um abismo, aonde o fogo não se apaga, aonde o bicho não morre, aonde há ranger de dentes. E muitos passaram para este lugar, porque rejeitaram o convite da salvação que se encontra na palavra de Deus. Você não paga para a sua salvação. A salvação foi conquistada na cruz do Calvário, pelo sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem pecado, o homem que deu testemunho da verdade e abriu o caminho que estava com um muro de separação entre Deus e os homens. Mas através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, esse véu, esse muro caiu, e hoje o homem tem a oportunidade de se chegar a Deus. E a Bíblia diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Mas aonde eu encontro Deus? Será que Deus está dentro do templo, feito por mãos de homem? Não. Deus está na sua palavra. Aleluia, porque Ele diz: eu sou o verbo vivo que se fez carne. João Batista testificou que Ele era o verbo, aleluia, que se fez carne e habitou no meio dos homens. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, aleluia, luz para o meu caminho. O homem que anda segundo a direção de Deus e tem como a palavra a sua bússola, o seu, aleluia, manual de regra de fé, ele sabe para onde vai. Ele vai aos céus de glória, ao caminho da salvação que se encontra em Jesus Cristo de Nazaré.